Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um raio-x de playoffs, mais um especial playoffs do Café Belgrado. E hoje é dia de falar de time grande, né? New York Knicks, já falamos do Golden State, já falamos do Lakers, mas hoje é dia de falar de time grande. O New York Knicks vai enfrentar o Cleveland Cavaliers em mais uma das séries particularmente intrigantes do primeiro round do Playoff 2023. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, estou gravando de Maringá, viu? Numa sexta-feira de manhã, logo após uma das maiores coisas já terem sido feitas na história do futebol, que foi o Matheus Vital não querer dar a camisa pro brother, né? Isso aí para mim é um dos grandes vídeos do ano. Tudo bem? Cara, vou precisar de mais background, porque não sei onde é que o Matheus Vital joga. Cruzeiro, pô. O atleta do Náutico quis pegar a camisa do Matheus Vital, né? De recordação, né? Quis trocar a camisa depois do jogo, né? Como faziam os australopitecos, né? E eu não lembro o nome do atleta agora do Náutico, peço até perdão. E aí o Matheus Vital teria se recusado, né? A dar a camisa pra ele. E ele fica xingando o Vital, falando assim: é um perna do cara. Cara, é um dos grandes vídeos do ano. Peço perdão aí que você não tinha te mandado antes. Copa do Brasil tem dado bastante emoção, mas playoff da NBA mais ainda, né, Lucas? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. O playoff da NBA vai dar muita emoção, né? Não começou ainda, mas está bem próximo de começar, a não ser que você já esteja ouvindo nesse final de semana, né? Ou até depois, né? Se você é subversivo, já está ouvindo quando a gente já lançou mais 80 podcasts depois desse, né? Subversivo ou atrasado, né? Eu também faço muita coisa atrasada, viu, Gibas? Mas um salve para você, salve para todos vocês, queridos ouvintes do Café Belgrado, né? Queridos e queridas e queridos ouvintes do Belgradão. Cara, futebol, para mim, hoje, né? Em 2023, e acho que deveria ser para todos, é o Wrexham, né? O Wrexham, para mim, é o grande motivo para que continue se existindo essa prática de jogar bola com os pés. E Vini Júnior, né? Se não tem o Wrexham, não tem Vini Júnior, para mim podia ser um ano sabático aí do futebol. Pelo menos até Jorge Jesus voltar, né? A volta de Jesus. Mas, Gibas, parabéns, né? Festa belíssima. Ontem tive a sorte de chegar faltando pouquíssimos minutos para o jogo, né? Eu vi os 7 minutos finais da partida entre Maringá e Flamengo. Foi o suficiente para me irritar com o Flamengo e com o Cléber Machado, né? Tava rolando um Cléber Machado. Achei que tinha escapado de Cléber Machado quando ele foi anunciado pela Record, mas cá estava eu, Guilherme, no quarta noite. Era quarta ontem? Acho que era Quinta, quarta. ontem era quinta. Hoje é sexta, né? Porra, sextou demais. Na quinta noite, tendo que ouvir algumas coisas aí, tipo, cãibra é como você torceu a perna com alicate, né? Acontece muito quando a gente tá vendo Cléber Machado. Ouvir coisas inesperadas que irritam profundamente. Mas, Gibas, grande vitória de Maringá, festa belíssima, uma faixa Lucas, quem uma faixa ouviu na o torcida podcast não se surpreendeu, porque temos falado aqui que Maringá não era uma matinha, né? É um time duro. Qual faixa, Lucas, que você destacar? Desculpa. Uma faixa na torcida, joguem como bebemos, né? Ah, é um clássico. É um clássico. Tem Tem outra também que faz muito sucesso, que é jogo do Maringá, camisa do Maringá, né? Porque aqui Maringá não tem torcida, assim, né? Assim, é um time novo, tá se criando ainda, até o Grêmio de Maringá é bem mais popular. Tem a torcida idosa, sabe? A turma do amendoim e tal. E aí, assim, aqui na cidade o Flamengo é a quinta torcida, né? O Santos, por exemplo, tem a torcida maior do que a do Flamengo. Então, assim, os jogos do Maringá tinham muitas camisas de time de São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E aí começaram essa campanha, né? Jogo do Maringá, camisa do Maringá. E, velho, agora nos semáforos tem pirataria, velho. Camisa do Maringá pirata para todos os cantos. Isso é sinal de crescimento, né? Eu acho que foi o Fernando Meirelles que falou que uma vez ele estava andando em alguma rua do Rio de Janeiro e viu Cidade de Deus, né, num camelô, e ele falou, pô, meu filme Deus fez sucesso, né, porque já tá sendo pirateado aí, um DVDzinho pirata. E aqui é um pouco isso. É certamente um dos maiores momentos da história do futebol maringaense. O Maringá foi campeão 3 vezes estadual, e a última foi em 77, né, e o resto, assim, os melhores momentos são vice-campeonatos aqui e ali, uma outra coisa. Agora você recebeu o time completo do Flamengo, vai ficar na história, né? Daqui 30 anos vão falar, independente do que acontecer, né? Claro que se classificar no Maracanã ainda vira uma história ainda maior. Acho que não é o que vai acontecer,
mas já é um dos grandes momentos da história do futebol maringaense. Então, assim, minha família é ultra ligada à história do futebol maringaense. Então, pra gente aqui da cidade, mais do que as piadas, mais do que o meme que virou perder pro Maringá, né, tal. Eu entendo, né? Quem tá do outro lado não tem ideia, mas quem tá desse lado aqui, pô, foi um dia bem marcante. Não se fala de outra coisa aqui na cidade, viu, Lucas? Só se fala disso. Pessoas que nunca ouvi falando de esporte estão falando disso. Para quem não sabe, o pai do Gibas tem um museu do esporte em Maringá. Como é o nome do museu, Gibas? Museu Esportivo de Maringá. Inclusive, estou Será usando que uma das instalações aqui que ele grava as lives no museu para fazer esse podcast hoje. o museu já macetou uma das camisetas utilizadas no jogo de ontem? Tem que ter, velho. Porra, tem que ter. Vou pedir para ele ver isso aí logo, né? Aí ele ganha muita coisa, né? O pessoal manda muita coisa lá, vamos ver. Boa. Gibas, hoje não é dia de falar apenas, né? Aliás, hoje não é dia de falar nada disso, né? Hoje é dia de esquecer que existe futebol e falar de Knicks e Cavs, cara. É a salvação da lavoura da Conferência Leste, porque se no Oeste a gente olha avidamente para os matchups, né? E vê um Golden State em sexto, vê um Lakers em sétimo, vê de repente pode vir um super agressivo OKC, né? Com o Shai, Jalen Williams, Lu Dort, ou um potente, né? Cheio de star power Minnesota para um confronto contra o Denver, que acho que Denver é bem favorito para qualquer uma das hipóteses. Na Conferência Leste, a gente vê séries de sexto e de sétimo, assim, bem acessíveis para quem teve melhor campanha, que é o normal, né, de quem tem a melhor campanha na história da NBA. O primeiro, segundo e terceiro normalmente passam com mais tranquilidade. Então, o diferente é o Oeste, né? O Leste ele deve seguir essa tradição, onde primeiro, segundo e terceiro encontram menos dificuldade para avançar. Então fica todo mundo olhando e torcendo para que essa série aqui de quarto e quinto vá longe, né? Que essa série aqui que tem o Knicks, essa série que tem muitas estrelas, vá para pelo menos 6 jogos, 7 jogos, porque pelo menos 7 jogos não dá, né? Tem que ser no máximo 7 jogos, mas que vá pelo menos a 6 jogos e que sejam grandes jogos, né? Então a gente vai conversar aqui hoje sobre essa série que carrega essa bandeira, né, de ser a série mais disputada da Conferência Leste, pelo menos na teoria. Na prática a gente pode ver, sei lá, de repente um Brooklyn Nets aprontando, né, para cima dos Sixers com muita agressividade. Ou pode ver uma dessas duas equipes aqui dominando, mas a gente vai debater aqui, Gibas. Tem favorito, é uma série com claro favoritismo, uma série com dureza, né, uma série com peculiaridades. Para abrir a conversa aqui, Guilherme, quero te trazer uma informação que certamente você tem, né? Que deve ser uma série disputada num ritmo lento, né? O Cleveland Cavaliers é o pace mais lento da NBA, 30 de 30, e o Knicks é 25º de 30. Então, assim, é uma série onde a gente não vai ver tanta transição, uma série onde a gente não vai ver tanta chegando para chutar, galera chegando para chutar a bola de três. Vai ter quem faça isso, né? Dos dois lados tem quem faça isso, mas não é o estilo de jogo dessas equipes, né? Então, vai ser bem curioso saber, assim, quem vai prevalecer no estilo onde as duas equipes brilharam durante a temporada, né? O Knicks aqui em algumas listas, Guilherme, ele é o quinto melhor offensive rating, aqui no Basketball Reference, que é a que eu prefiro, é o terceiro melhor offensive rating da liga. O Cavs também é top 10 no rating ofensivo. Então, assim, são duas equipes que sabem trabalhar bem no half court, né? Que sabem fazer esse jogo de meia quadra com muita qualidade. Você começaria falando, a série vai por aí, ou você começaria falando, cara, a série precisa saber se o Randle joga ou não, quantos jogos o Randle joga? Por onde é que você quer começar falando de Knicks e Cavs, Gibas? Acho que a presença do Randle pode ser uma diferença, né? Sem o Randle, o Knicks é outro time, é outro perfil de ataque, é outra dinâmica, é mais dependente do perímetro, né? Dos jogadores de perímetro. Acho que é um bom caminho, mas me parece, Lucas, que essa série é a série mais aguardada e é uma série mais aguardada porque ela já está definida há muito tempo, né? Então já estamos esperando essa série, sei lá quantos episódios atrás a gente falou. Bom, uma série já está definida, né? Knicks e Cavs, e de fato, né? Foi para isso que caminhou. Duas equipes em momentos
Assim, o momento não é tão diferente, mas as estaturas daquilo que elas aspiram né? O Cavs conseguiu, e acho que talvez essa seja o melhor debate sobre o que vai ser a série. O Cavs conseguiu, ao investir pesado em Donovan Mitchell, um melhor jogador da série, né? Começa a série, a gente olha e acha o Donovan Mitchell o melhor jogador, e isso é particularmente dramático, porque o Knicks estava na briga também pelo Donovan Mitchell e não quis pagar o que o Utah Jazz queria, o Cavs pagou, e acho que isso coloca o Cavs como favorito, sobretudo se você ponderar que podia ser o inverso, né? Se você ponderar que podia ser o Donovan Mitchell tá do lado do Knicks, claro que não existe isso, mas enfim, esse é um movimento que coloca a série já em perspectiva, mirando o que aconteceu na off-season. Então, nós temos um melhor jogador e um melhor jogador num time que tenta usufruir o que ele sabe fazer, mas que não depende necessariamente do que ele sabe fazer, né? O Cavs tem outras boas peças, mas acho que o caminho para a vitória do Knicks passa por saber o que fazer, primeiro, para parar Donovan Mitchell. É um jogador de playoff que a gente já viu fazendo grandes coisas em playoffs. Sempre me lembro do primeiro round dele contra o Denver na bolha, que foi uma coisa assim, ele era o melhor jogador do mundo empatado com o Jamal Murray. Mas mais do que isso, acho que o Cavs é um time que ele fez melhores escolhas no caminho, né? E eu acho que ele chega melhor para isso. Isso não significa dizer que o Knicks também não tenha tido uma temporada de se orgulhar. Acho que conseguir trazer Jalen Brunson, conseguir RJ Barrett dando um passo a mais, conseguir reestabelecer, né, reorganizar a relação com o Julius Randle. Acho que o Knicks também consegue ter boas notícias, mas me parece que na timeline dos times, se o Cavs perder para o Knicks, Lucas, vai ser uma coisa um pouco fora do lugar, sabe? Eu acho que o Cavs olha para essa série como um estágio que eles precisam avançar, porque eles foram construídos para ir mais longe, para tentar entrar num nível mais alto. Se o Knicks perder para o Cavs, claro que vai ser triste, etc. Mais uma vez o Knicks vai para o playoff, mas eu acho que o caminho que o Knicks fez e tudo que o Knicks passou nessa década, nesse século, até por assim dizer, aceita um revés como esse como parte de um processo que é mais duradouro, que é mais longo e que ainda não tem as peças necessárias para uma run de playoff de fato. Então, acho que a série tem espaços diferentes nas trajetórias dos times, embora são times que tenham feito boas coisas nos últimos anos, né? Aí eu começaria por aí, Lucas. A história é um pouco das timelines se cruzando e encontrando momentos diferentes. Mas, não sei, acho que o Knicks tem time para vencer esse Cavs, porque aí quando a gente até fez o raio-x dos dois, né? A gente fez do Knicks, fez, né? O raio-x do Cavs, a gente chegou à conclusão, né? Fez, porque isso. É um time imperfeito, né? Um time que inspira desconfiança. Então, acho uma série muito aberta, viu, Lucas? De todas as séries que estão desenhadas, que a gente já fez preview, que a gente já falou a respeito, essa é aquela que eu não tenho ideia para onde ela vai. E assim, não só isso, mas é uma série que eu não tenho muita dúvida de que ela vai começar de um jeito, mas ela pode caminhar para outro absolutamente diferente, com os ajustes, com os matchups, com as lesões, com os acertos e erros, né, que vão vir ao longo do caminho. Então, essa aqui, Lucas, eu não sei para onde vai, mas eu acho que vai ser uma série bem longa e com bastante história para contar. Acredito que tem esse caminho, Gibas, mas assim, sobre o Julius Randle, para tirar do caminho, né, ou para colocar no caminho de repente, ele começou a fazer treino sem contato. Tá correndo, tá arremessando, tá participando de alguns set plays, né, assim, mas ainda treino sem contato, né. Então isso deixa em dúvida, lógico, né, o primeiro jogo é para ser amanhã, né, já dessa série. Então fica esse questionamento, né? Será que o Julius Randle tá pronto? Será que ele joga? Será que se ele jogar vai estar em condição de jogo, né? Em condição boa de jogo? Acho que ele não perde jogo, né? Assim, se for para apostar, apostaria que ele pela natureza da lesão que ele teve, né? Pelo tempo que ele teve para se recuperar, acho que ele vem já desde o primeiro jogo, talvez não como titular, mas acho que ele já vem de alguma maneira disponível para pelo menos para esses 2 primeiros jogos lá em Cleveland.
E acho que com isso o Tom Thibodeau volta para onde ele fica mais confortável, né? Para o jeito de jogar mais confortável, porque se ele não joga, o Knicks tem uma opção para tomar aqui, né? Será que vai vir de Obi Toppin? O Obi Toppin é um cara que naturalmente vai acelerar mais, é um cara que vai. Ele é um big, ainda é um big, né? Mas ele é um big agressivo e tal. Já vai acelerar um pouco mais. Ou se ele vai acelerar ainda mais, vindo com um quarto baixo, né? Porque ele pode botar ali. Ele deve vir, né? Com o Julius, com o Jalen Brunson, com o Barrett, com o Quentin Grimes, ou o Josh Hart, né? E aí pode ser que venha os dois, né? Pode vir com o Josh Hart, e aí essa mudança, né? Essa maneira de jogar que o Knicks não prefere, pode trazer uma amplitude que talvez o Tom Thibodeau não quisesse experimentar, né? E talvez, exoticamente, essa seja uma das chaves para o Knicks experimentar contra esse Cavs, porque a gente fala, são duas equipes equilibradas, campanhas parecidas, mas a tendência, quando eu vejo, quanto mais eu olho para esse Cavs, mais eu me convenço de que o Knicks não tem muita chance nessa série, né? Porque o Cavs ele tem a melhor defesa da NBA, tipo de cabo a rabo, né? Temporada inteira, melhor defesa, melhor defensive rating, e também em pontos absolutos, né? Porque é o pace mais baixo da liga. Então é uma grande defesa e com jogadores que me parecem muito bons para a série, né? Você pensa o Mobley ao longo de 7 jogos, cara, ele já é um monstro defensivo, né? Ao longo de 7 jogos ele vai ler ainda mais o que o Knicks faz, as opções do Knicks, né? O Donovan Mitchell é um cara que esquadrinha, né, as defesas adversárias, Darius Garland, a mesma coisa. Então eu acho que o Cavs tem um elenco meio que talhado para uma série. A dúvida ainda é na posição 3, se vai vir quando precisa de mais ataque, normalmente vem o Caris LeVert, quando a intenção é um pouco mais de defesa, deve vir o Okoro, né? Mas assim, é um time que tem ainda. A gente já sabe como o Cavs experimenta. Eu pelo menos não tenho muita certeza de como o Knicks vai experimentar. E acho que o Knicks pode se tornar um pouco previsível para o Cavs, né? Então, ao longo de uma série de 7 jogos, eu tendo a achar que o time que tem a defesa muito melhor, né? Porque o Knicks ele tem um ataque top 5, de uma maneira um pouco bizarra, né? Porque é um time que é construído na base do rebote. O ataque do Knicks, o que ele tem de elite? O rebote ofensivo e free throw rate, né? Arremessa muito lance livre e comete pouquíssima turnover, né? É uma equipe que não desperdiça a bola. Ele é tipo top 5 nessas duas, em turnover rate e offensive rebound, né? Top 3 até. E de lance livre é uma das que mais bate lance livre, né? Na liga inteira. Então, lógico, é uma equipe que o que ela faz muito bem ofensivamente, por isso que tem um offensive rating tão alto, mas acho que o Cavs tem como contra-atacar nisso, né? Tem como, tem Jarrett Allen e Evan Mobley, será que eles vão dar tudo isso de rebote ofensivo mesmo? O Cavs ainda tem que se provar como um time no rebote defensivo, mas numa série de playoff eu vejo que esses ajustes são mais factíveis, sabe? Então acho que o Cavs tem muito como contra-atacar o que o Knicks faz de bom. Já o Knicks não tem uma defesa boa, né? O Knicks tem uma das defesas ruins da temporada. A defesa do Knicks é abaixo da média da NBA, né? O 20º defensive rating da liga, 19º aqui no Basketball Reference. Então, assim, é uma defesa que não é elite, que vai enfrentar um ataque top 10 e que tem alguns caras, assim, que são muito explosivos, né? Então, acho, assim, quando eu vejo a série, eu vejo Cavs em 5, Cavs em 6, mas eu entendo por que a gente olha para o Knicks e fala, poxa, esse time aqui tem por onde brigar, né? Porque tem Jalen Brunson, que primeiro, já se provou que até sem o Lucas se vira, né? Então ele vai para uma série sem o Julius Randle, ele não vai morrendo de medo, né? Ele vai dizer, porra, tava sem o Luca. E a gente abriu 2-1 contra um time mais forte, contra o próprio Donovan Mitchell, né? Por que eu não posso ir sem o Randle aqui, com todo respeito ao Randle, não tá na mesma atmosfera e vou me sentir fragilizado perante ele, né? E o próprio resto do elenco do Knicks é até melhor do que aquele Mavs, né? Então,
é um time que tem Jalen Brunson numa ótima temporada, é um time que vai encontrar pela frente 2 guards, né, que não são peritos defensivos. Então, qual vai ser o ajuste defensivo do Cavs, né? Como é que eles vão começar essas jogadas? Como é que eles vão defender o pick and roll? Vai ser com o Okoro no Jalen Brunson? Vai ser, de repente, o Donovan Mitchell, né? Que já mostrou que não era tão eficaz? Vai mesmo Darius Garland? Não sei. Do outro lado, eles devem também caçar o Jalen Brunson, né? Mas, de qualquer forma, é uma equipe... Como você falou, né, Gibbs, uma equipe ainda imperfeita, né, embora tenha a melhor defesa, né, tenha o Mobley que troca com todo mundo, ainda assim o Knicks vai ter por onde atacar, por onde ser agressivo. Tem o RJ Barrett, né, que vai levar uma vantagem no tamanho, se ele for realmente marcado por Garland, por exemplo, ou pelo Donovan Mitchell. Tem vindo do banco um dos caras mais dinâmicos, né, da NBA, que é o Emmanuel Quickley, que ele de fato, né, quebra o ritmo do jogo, né? Muda o pace da partida e muda o jeito do Knicks jogar. É o cara que é agressivo vindo do banco, é o cara que vai chegar chutando em transição. Então é um bom diferente para se ter nesse elenco do Knicks, né? Que vai mudar, quebrar um pouco a maneira de jogar. Agora, eu creio achar, viu, Guilherme? Creio achar não, né? Tendo a achar, né? Tendo a crer que tudo que o Knicks jogar no Cavs, o Cavs vai achar uma defesa compatível, né? E por isso, para mim, o Cavs é bem favorito nessa série, embora acho que 6 jogos é um número bom para essa série, viu? Mas aí seria triste porque acabaria no Madison Square Garden. Não quero ver esse tipo de tristeza, não. Quero convidar quem tá gostando aí da série Raio-X de especial playoffs a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Café Belgrado é um projeto de mídia dependente dos seus ouvintes, né? O Café Belgrado não faz parte de nenhum grande veículo de mídia, nem médio também, pequeno também não. O Café Belgrado nem micro também, né, Guivas? Infelizmente, os microempreendimentos de mídia não nos olharam ainda. Não nos olharam. Somos eu e o Lucas mesmo, um no Paraná, um no Ceará, longe dos grandes centros, mas tentando aí levar um produto de mídia para os seus ouvidos, né? Acho que diariamente já dá para dizer. E para quem apoia o Café Belgrado, dá para dizer em tempo integral, né? Qualquer momento, se você apoia o Café Belgrado, você tem conteúdo para horas e horas e horas e horas. E a ideia é um pouco essa, né? A gente criou o nosso programa de financiamento coletivo baseado nesse conceito, né? Ok, você está financiando o Café Belgrado para ele existir, mas você ganha como recompensa uma espécie de programa de assinatura onde você tem acesso a muito conteúdo exclusivo para apoiadores. Digita aí, Café. Primeiro, né? Vai na descrição do episódio que vocês vão ver todo o conteúdo que vocês vão ter acesso ao apoiar o Café Belgrado. E assim, digita cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o aplicativo Orelo. O aplicativo Orelo organiza esse programa de financiamento coletivo do Café Belgrado, ele recebe os pagamentos, né, mensais de R$9 ou de 20. De R$9 você tem acesso a todo o conteúdo, né, todas as séries de podcast que a gente produz para apoiadores. De R$20 você também tem acesso a tudo isso e vem para o nosso grupo no Telegram. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br. Lucas, algo me diz, né? Não sei se é algo ou alguém, ou sou eu mesmo que me digo, né? E aí fico achando que é algo ou alguém. É que, assim, em algum momento desse playoff, o Cavs vai ter que abrir mão do que ele tem de melhor defensivamente, que são os seus 2 pivôs em quadra, porque basicamente o espaçamento ofensivo fica muito prejudicado e você fica muito dependente da criação individual do Garland e do Donovan Mitchell. E qual é a situação em que isso fica, vamos dizer assim, isso vai ficar assim mais latente, vai ficar mais urgente. Uma situação em que o time não esteja conseguindo defender o suficiente e aí o jogo ficou no pau e o ataque, ao não produzir num nível excelente, você acaba optando por enfraquecer um pouquinho a defesa, mas potencializar o seu ataque. Ou o contrário, né? Ou isso vai ser feito quando basicamente você tá encontrando um adversário
que, independente de você ser muito superior defensivamente, é um adversário que consegue, no limite, colocar dificuldades para o seu ataque, para a sua fluidez ofensiva, ao ponto de, mesmo sem conseguir pontuar, você também não está conseguindo pontuar. Tá entendendo? A minha questão é, vai ser necessário abrir um pouco mão disso para tentar desbloquear jogos quando a sua defesa não estiver funcionando o suficiente bem para abrir vantagem no jogo, ou quando seu ataque estiver travado a tal nível que você precisa fazer alguma coisa. Isso significa dizer o seguinte, ainda que o Knicks não ataque tão bem o Cavs, se defensivamente os seus jogadores conseguirem travar os dois principais criadores do time, né, quem cria vantagem, que é o Garland, que é o Donovan Mitchell, será que a gente já não pode ver nessa série eles tendo que falar, cara, 2 bigs é legal para a temporada regular, que não tem ajuste, que não tem propostas defensivas, mas vamos falar o português claro, 2 bigs em 2023, isso não dá certo. Em algum momento você vai ter que abrir mão disso, sobretudo porque nenhum deles chuta de 3. Para mim, essa é uma das chaves filosóficas da série, Lucas. Gibas, aí que tá, né? Aí que tá. Porque, como tudo na vida, a melhor resposta é um depende, né? Então, se você se vê em qualquer situação que não seja uma prova escrita, você mete um depende, velho. Prova escrita, infelizmente, né, os professores, e aí o Guilherme pode até ter lugar de fala, porque ele é um professor reconhecido já, nacionalmente e internacionalmente, não se aceita depende, né? Você vai no prova escrita, a professora pergunta, bota lá um problema matemático, né, um problema filosófico, um problema, sei lá, geográfico, você mete um depende, o professor não Eu tá aceitava preparado. depende, viu, Lucas? Gibas, você é exceção que comprova a regra. Refutado. Então você mete um depende, o professor não aceita, velho. O professor vai botar um X, vai ligar pro seu pai, vai dizer que você não estudou e tal. Agora, na vida, velho, qualquer outra situação, você pode estar sendo questionado por um juiz, e aí pode ser juiz de futebol, juiz de basquete, juiz mesmo do sistema judiciário mesmo. Você mete um depende, seus pais te perguntam, né? Fazem aquela marcação pressão, depende. Seu chefe ou cliente, ou o que seja, um depende, muitas vezes é a melhor resposta. E aqui nesse caso também, Guilherme, vai vir um depende por quê? 2 bigs não jogam em 2023. Depende, né? Seu big é um Giannis? Porque se seu big é o Giannis, você joga com 2. A gente viu contra o Bucks, contra o Suns, jogar com o Giannis e Brook Lopez. Aí, o Brook Lopez não deu, Giannis e Bob Portis deu, né? Então, foi um depende ali que dependia não só de um dos 2 bigs ser o Giannis, mas também dependia de você ter um terceiro big que, para aquele matchup específico, fosse bem, casasse, né? O seu big é o Jokic, a gente vê o Jokic diversas vezes compartilhando a quadra contra o big, né? Seu big é Draymond Green, a gente vê o Draymond Green compartilhando a quadra contra o big, né? Seu big é o Robert Williams e vai jogar com o Al Horford, a gente vê também. Então não é necessariamente o fato de ser 2 bigs, né? É se esses bigs conseguem ficar em quadra quando o time adversário quer tirá-los de quadra, né? Por exemplo, com Você o me Rudy dá uma Gobert... parte, só para você melhor argumentar em cima, dentro do que você falou. De todos esses que você citou, só Draymond e Looney, os 2 não chutam de 3. Todos os outros, pelo menos um, é um ótimo, ou no caso do Horford, um bom chutador de 3. E para ter Draymond e Looney em quadra, os outros 3, 2 deles são os 2 melhores chutadores da história da NBA. E no Cavs, nenhum dos bigs chuta. Eu acho esse ponto eu queria que você analisasse em si. Boa. Então, assim, depende, porque o que eu vou ganhar se eu tirar o Jarrett Allen, por exemplo? Né? O que vai me dar? Porque o Cavs, ele não tem também ótimos chutadores vindo do banco, né? Não vai ter um big que espaça. Na teoria, era o que eles tinham com o Kevin Love, né? Na teoria, é o que eles estavam preparando para ter com o Lauri Markkanen, né? Só que aí precisaram usar o Lauri Markkanen numa troca com o Donovan Mitchell, né?
Então, assim, eles não têm para agora essa terceira alternativa. Então, para essa série contra o Knicks, que o Knicks joga num pace baixo, né? O Knicks joga também com 2 bigs, se você pensar no Julius Randle como um big, vai ter 2 bigs em quadra, né, pro Knicks. E o espaçamento do Knicks também é meio assim, sabe? Você não precisa abrir, tirar o seu big da defesa para marcar o Mitchell Robinson, não precisa do garrafão. Você não precisa tirar o Jarrett Allen do garrafão para marcar o Mitchell Robinson ou para marcar o próprio Julius Randle, né? Então acho que para essa série a gente não vai ver esse tipo de ajuste, né? Super agressivo do Cavs. O Cavs já joga com o big em diversas situações do jogo, no meio das rotações. O Cavs passou muito tempo sem o Jarrett Allen nessa temporada e na passada também, né? Então, assim, o Evan Mobley, ele tá se acostumando mais a ser esse big solo, né? Quando precisa. E o Evan Mobley tem como é que eu posso dizer, Guilherme? Ele tem o aval de Giannis, né? O Giannis já falou para um site lá do Cleveland, né, numa entrevista sobre quando o Giannis estava jogando em Cleveland, ele falou, pô, o Mobley no segundo ano dele de carreira já joga muito mais bola do que eu jogava, né? Então por que ele não pode ser o novo eu, né? Então esse é o tipo de série, né? Esse é o tipo de situação, né? O primeiro playoff do Mobley, ano passado teve play-in, 2 jogos até, e não deu. Mas esse é o tipo de situação que o cara que vai ser muito grande começa a aparecer, né? E acho que é o tipo de jogador que o Mobley vai ser, um cara muito grande dentro da liga. Então, tenho muita expectativa para ver como é que esse Cavs vai reagir. Acho que o Knicks não, como eu falei antes, né? O Knicks, a não ser que aconteça alguma coisa que obrigue o Thibodeau a ser muito, muito agressivo, acho que o Knicks vai com que ele dá certo. Afinal, tem dado certo, né? Então acho que o Thibodeau vai ser um pouquinho mais pragmático ofensivamente. Acho que o Knicks vai depender muito do que o Jalen Brunson é capaz de conseguir, especialmente em ir para a linha do lance livre, né? Acho que vai ser uma das chaves da série para o Knicks conseguir bater muito lance livre, conseguir fazer com que o seu rebote ofensivo encaixe, porque foi a grande força do ataque do Knicks na temporada toda. Vai ser um desafio contra Mobley, contra Jarrett Allen, mas é o que o Knicks precisa. Vai ser preciso que o time consiga limitar turnovers também. Vai ter, por outro lado, a melhor defesa da liga, né? Então, aonde o Knicks se destaca, Guilherme, o Cavs tem os meios para contra-atacar, sabe? E eu não sei se o Knicks vai ter o contra-contra-ataque, né? Que aí seria... O Knicks, Guilherme, se ele fosse um Cavaleiro do Zodíaco, o Knicks do Tom Thibodeau, acho que ele seria muito o Shun, sabe? O Shun na defesa, Eu não tenho essa referência. assim, o Shun ele tem as correntes, né, de Andrômeda. E aí ele tem uma corrente que ataca e uma corrente que defende. A corrente que tem 2 o correntes ele triângulo. tem. Isso. E é meio anos 90, assim, meio anos 80, porque aqui ataca é o triângulo, né? Meu Phil Jackson, a corrente do Shun que tem o triângulo, vai atacar no triângulo. E na defesa é um círculo, né? É a bola. O círculo é aquela jogada, porque o Steve Kerr seria um idiota, né? É o Então, círculo. se ele usa isso no ataque, né? Seria inovador, mas ele não usa. Então o Shun ele é super previsível, né? Ele vai atacar com a corrente do triângulo, vai defender com a corrente da bola, né? E aí, se ele botar a corrente circular, faz uma grande corrente ao redor dele, assim, né? Em torno dele, e você tenta entrar ali, ele vai te atacar com a corrente que, quando vai atacar, o cavaleiro vai usar o golpe, Guilherme. Na mesma corrente vira um monte de corrente. Não sei bem como é que funciona a física dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas me impressionava muito quando criança. Então, assim, falta um pouco da ousadia do Shiryu, sabe? O Shiryu, porra, ele tá perdendo, o Shiryu inventa um golpe suicida para ganhar a parada, né? O Shiryu tá perdendo, beleza, tô perdendo aqui, vou me cegar. Vou tacar a mão nos meus olhos aqui, vou me cegar, que aí você não vai conseguir me transformar em pedra e eu vou te matar depois disso, né? O Shiryu tá perdendo, ele faz amizade com o cara, né? E aí já transforma, sabe? Aquela luta já vira uma grande amizade, né? Então, acho que pro Knicks dar o próximo passo, vai precisar ser um pouco mais como o Shiryu, Guilherme.
E me parece que com esse elenco que tem, com o técnico que tem, com a maneira que o time está estruturado, ainda não é um Shiryu, tá muito ataca concorrente, defende com outro, sabe? E aí, nessa aí, o Cleveland Cavaliers vai acabar levando a vantagem. É isso. Raio-X, playoffs, Cavs e Knicks. Gibbs, chamei de Gibbs aqui, viu? Gibbs, antes de encerrar, posso trazer a KTO, o que a KTO tá pensando sobre essa série? Por favor, traz aí, pelo amor de Deus. Porque aí acho que dá uma ideia, né, pra você. Explica primeiro por que a pessoa tem que meter a bet na KTO. KTO.com, para começar, né? KTO apoia o Café Belgrado. KTO é parceira aí do Café Belgrado desde 2019. Ajuda muito o Café Belgrado a existir. Segundo ponto, né? 100% de atendimento pessoal. Qualquer questão, você chama na DM, os caras estão sempre aptos. Terceira questão. Cara, disparado, principal casa que apoia produtor de conteúdo independente, né? Você pode vasculhar de basquete, aí. Então, pelo amor de No Deus. basquete no Brasil, basicamente, todos os produtores de conteúdo independentes estão com a KTO. Eu posso estar esquecendo de alguém, mas assim, o pessoal que está há algum tempo produzindo conteúdo, etc., cara, todo mundo com a KTO, perfis, né, de Twitter, etc. Então, assim, a casa da NBA, na betzinha de NBA, é na KTO. Ainda mais que agora eles aprimoraram, tem muitos mercados diferentes e tal. Então, assim, para apoiar a comunidade, para curtir uma betzinha, para ter ali sua assistência pessoal na hora, né? Para se divertir, né? Aposta é para se divertir. KTO.com. E tem uma peculiaridade, né? Se você chamar os caras na DM e falar assim, aí, sou ouvinte do Café Belgrado, eles falaram que se eu pedir um mimo aqui, uma free betzinha, é capaz que eu consiga, hein? Falaram que se eu falar que é pro Cassinho me arrumar, ele vai me arrumar. Cara, eu acho que ele vai te dar uma free bet. É uma possibilidade. É uma possibilidade altíssima, viu, Gibas? Lá na KTO, Guilherme, tem essa bet que eu gosto muito, que é o Cleveland Cavaliers menos 1,5. O que isso significa? Para o Cleveland vencer no máximo por 4-2, não pode ir para jogo 7. Cleveland passar na série e não ir levar para jogo 7. Paga 2,10, ou seja, a odd mais do que multiplica, né? Mais do que dobra, né? A bet. Então, na minha opinião, é esse tipo de série aqui. O Cleveland tem time de sobra, né? Para macetar o Knicks. E o que acontece? Se não macetar o Knicks, o Gibas fica feliz, né? Então esse é o tipo de bet win-win pro Café Belgrado. Porque ou a gente vai ficar muito rico, Gibas, ou você vai ficar feliz, né? Você botou 10, hein? Vou ter 15 agora. Caramba, você tá audacioso, hein? Tô bem Cavs nessa série, viu? É isso. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. O Café Belgrado precisa da sua divulgação, viu? Porque a gente não paga public post. E a gente também não paga aquele patrocinado do Instagram, que o pessoal começa a receber. A gente não paga nem o Twitter Blue, né? Cara, isso aí a gente vai ter que pagar, velho. Em algum momento a gente vai ter que pagar o Twitter Blue. Elon Musk. O problema não é nem o Elon Musk, é o dinheiro, né? Se fosse 10, cara, eu pagava até pro Elon Musk, mas o problema é que é em dólar, né? Mas enfim, a gente não paga Twitter Blue, não paga o patrocinado lá do Instagram para chegar a mais gente. Então a gente precisa da sua boca aí mesmo, né? Você falando, ei, ouve o Belgradão lá que os caras são bravos. Valeu, forte abraço e até a próxima.